Bom, nós estamos fazendo, então, aqui o estudo do Livro dos Espíritos, e hoje nós estamos no livro segundo, que fala sobre o mundo dos espíritos, e é o capítulo 1, que vai falar especificamente dos espíritos. E hoje nós estamos fazendo o estudo do item 5, que vai falar sobre as diferentes ordens de espíritos. Então, vamos ver o que nós temos hoje. Nesse item, sobre as diferentes ordens de espíritos, são 3 perguntas, né? Nós vamos ver se dá para a gente fazer essas 3 perguntas hoje, senão a gente faz, né? Como a gente sempre tem o hábito de fazer, a gente faz as questões que serão suficientes para que a gente não extrapole o nosso tempo. Então, em diferentes ordens de espíritos, o que esse item vai falar? Sobre a ordem de evolução ou hierarquia que os espíritos ocupam no tempo e no espaço. Então, a primeira pergunta que Kardec vai trazer para nós é o seguinte, a questão 96. Ele quer saber se todos os espíritos são iguais ou se há entre eles uma hierarquia, ou seja, se há uns mais jovens, outros mais velhos, uns menos evoluídos, outros mais evoluídos, né? Então, é isso que ele quer saber. E aí, então, os espíritos respondem para ele o seguinte: são de diferentes ordens, sim, conforme o grau de perfeição que esses espíritos tenham alcançado. Então, vamos tentar entender. Existe uma diferença de ordem desses espíritos, e essa diferença, ela é resultado do grau de perfeição que cada um desses espíritos tem alcançado ao longo da sua existência, né? Pergunta, acho que essa está bem clara. Na questão 97, ele vai perguntar o seguinte: aí as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em um número determinado? A gente sempre gosta de lembrar, nós estamos aqui diante de um professor, de um pedagogo que busca estudar, que busca entender, que busca trazer o conhecimento nas suas nos seus detalhes para que a gente possa compreender o máximo possível. Então, por isso que ele falou de ordem. Então, ele quer saber, e as ordens desse grau de perfeição, então, dos espíritos, tem um número determinado? Né? Então, isso é o que ele pergunta. E aí os espíritos dão uma resposta um tanto grande, mas eu achei fundamental nós trazermos, porque ela é bastante complementar para que a gente entenda. Ele fala assim, olha, eu vou ler na íntegra, eu vou pedir licença para vocês para ler na íntegra essa resposta desse livro, que ela é fundamental para a gente entender do que a gente está falando. Ele vai falar assim, olha, as ordens, elas são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçada como barreiras, de sorte que as divisões, elas podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Essas 3 principais, elas são, na primeira, vão estar aí os espíritos que atingiram a perfeição ao máximo, ou os espíritos puros. Um exemplo dessa primeira ordem que nós temos é o nosso próprio governador do planeta, que é Jesus Cristo, né? Então, ele vai falar que quem forma a segunda, a próxima é a segunda. Forma a segunda os que chegaram ao meio da escala, ou seja, aqueles que já são, que a gente fala de espíritos medianos, não estão espíritos puros ainda, mas já não estão tão atrasados. Então, esses são os espíritos que estão na segunda ordem, né? E esses espíritos, eles ainda têm eles têm muito o desejo do bem. E é o que predomina nesses espíritos da segunda ordem é o domínio do bem, ou seja, a vontade de fazer o bem, né? E aí ele vai falar da terceira ordem. Pertencerão
a terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala. Ou seja, o que significa estar na parte inferior da escala? São os espíritos imperfeitos, ou seja, a grande maioria de nós, né, meus irmãos? Aqueles espíritos que ainda, assim como nós, ainda temos muita ignorância, ainda somos constantemente, ainda temos o desejo do mal, nós somos ainda dominados pelas paixões, pelas más tendências, né? Então, esses, ou seja, nós, a gente acaba retardando o nosso progresso. Eis aí o que nos caracteriza, né? Então, assim, eu, pelo menos, eu acho que eu tenho certeza que eu estou nessa terceira ordem aí, mas tudo bem, né? Um dia a gente chega lá, só para a gente entender. E aí a questão 98. Então, ele diz que tem 3 ordens, né? Aí Kardec pergunta assim, tá, mas os espíritos de segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, eles têm o poder de praticá-lo? Olha só, espíritos de segunda ordem, eles têm o poder, eles têm o bem como uma vontade que predomina nas suas vidas. Então, ele quer saber se, além de ter a vontade de fazer o bem, se eles têm o poder de praticá-lo. Olha, essa pergunta está bem clara, né? E aí os espíritos vão falar para ele assim, olha, cada um deles, dos espíritos da segunda ordem, dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição que já chegou. Assim, uns possuem a ciência, ou seja, a inteligência, né, o desenvolvimento intelectual, e outros a sabedoria e a bondade, ou seja, o amor, o conhecimento, a moral, a prática do bem. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas, porque, claro, né, estão na segunda ordem. Porém, a gente precisa entender quando ele fala se tem o poder de praticá-lo, sim, todos os espíritos têm o poder de praticá-lo. E aqui fica bem claro que o que vai depender desse grau de perfeição, porque a perfeição, ela significa, pelo que a gente já conseguiu entender, né, óbvio que é só um estudo, que quanto mais perfeito o espírito ele tem mais condição de doar amor. Ele, então, já alcançou um nível maior de amar, de perdoar, de fazer o bem. E esse é o maior poder que todos nós temos, o poder de amar, o poder de perdoar, o poder de olhar para todas as criaturas e sentir amor. Então, quando nós chegarmos nesse ponto, tudo que nós vamos ter vontade de fazer é o bem. Porque se eu olho para você e vejo em você um irmão que eu amo, eu jamais vou querer ver em você algo que fosse ruim para mim. E isso é o que se espera de um espírito puro. Ele apenas vê, seja quem for, seja, vê o amor. Então, quando a gente vê alguém com amor, aí predomina a vontade de fazer o bem por esse alguém, né? E aqui a última questão, que é a 99, que ele fala assim, ó, e os espíritos da terceira categoria? Eles são todos essencialmente maus? É importante a gente lembrar as palavras que Kardec usa. Aqui ele está dizendo, eles são todos essencialmente maus? Então, essa palavra nós temos que os espíritos vão responder para Kardec. São essencialmente? E a resposta é não. Uns há que fazem nem o mal e nem o bem. E outros, ao contrário, se constrangem no mal e ficam, outros se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar perguntas, pequenas contrariedades de que se ri. Então, essencialmente, não existe nenhum espírito. A pergunta já foi bem clara, foi um não redundante. Não, essencialmente, ninguém é mau. Por quê? Vamos pensar, se existissem espíritos que essencialmente eles são mal, essência é o quê? Essência daquilo que foi criado.
se tivesse espíritos que fosse essencialmente criado, logo Deus não seria um Deus igualitário. Ele teria aqueles que ele criaria perfeitos ou para a perfeição e outros que ele criaria com essência do mal. Então, essa pergunta, logo ela descaracterizaria os tributos de Deus. Então, obviamente que não, porque Deus não poderia criar espíritos essencialmente maus, já que o mal não faz parte do próprio Criador. Porque se ele tivesse algo de mal, logo ele não seria 100% bom, ou seja, ele não seria profundamente bom como ele é, porque uma coisa não pode ser outra. Então, Deus não pode ser mal e bom ao mesmo tempo. Então, se ele não é mal, ele não poderia criar nada mal. Então, aqui a gente já volta lá nos tributos de Deus para a gente entender que não existe espírito essencialmente mal. Existem espíritos que, ao seu desenvolver, usando de seu livre-arbítrio, vai provocando em si os seus maus hábitos, as suas má tendências, mas que todos têm a condição de fazer a sua mudança aí na sua mudança ao decorrer do seu crescimento, né, do seu desenvolvimento. Então, hoje a gente vai parar por aqui, né? Nós encerramos aqui a explicação. E eu acho que a nossa palestrante já está aí, né, Maria Inês?